Olá pessoal, tudo bem? Aqui fala o engenheiro florestal Cláudio Santana, nosso canal Florestas Secundárias, em mais um vídeo. Essa semana vocês não vão ter o prazer de me ver ali no cantinho da tela, alguns problemas técnicos aí a resolver. Mas não é isso que vai impedir a gente de ter o nosso vídeo de toda quarta-feira. O assunto de hoje é o uso das espécies exóticas na restauração florestal. A ideia é contar um pouco da história e sobre como a ideia a respeito dessas espécies foi mudando ao longo do tempo. Esse senhor aqui à esquerda é Manuel Gomes Archer, popular Major Archer. E essa talvez seja a única imagem conhecida dele. Por que o Major Archer está abrindo essa apresentação? Porque Manuel Gomes Archer esteve à frente do projeto pioneiro, do marco, que é considerado o marco inicial da restauração ecológica no Brasil, provavelmente no hemisfério sul, provavelmente em região tropical. Manuel Gomes Archer foi designado por Dom Pedro II para recuperar a região de captação das nascentes no maciço da Tijuca, que abasteciam a cidade do Rio de Janeiro na época. Cidade do Rio de Janeiro que não era toda essa imensidão de hoje, era muito concentrada ali no centro da cidade e seus arredores. E Archer está aqui porque na recuperação da floresta da Tijuca, ele fez uma mistura de nativas, exóticas, ele usou tudo que o conhecimento de silvicultura da época permitia. Isso incluía espécies da Mata Atlântica, espécies nativas da Mata Atlântica, espécies exóticas da Mata Atlântica, porém brasileiras, e espécies de muito longe, como, por exemplo, essa jaqueira aqui no centro da foto. Ele poderia plantar ao lado de uma sapucaia aqui, essa florada maravilhosa em cor de rosa. As sapucaias estão em flor nesse momento, diga-se de passagem, tá? E é muito curioso que alguns anos antes de Ernest Haeckel criar a palavra ecologia, conceituar a ecologia e tornar uma ideia prática, o Brasil já tinha um ecólogo da restauração trabalhando empiricamente, que era Archer. E, bem, nós vamos falar da Floresta da Tijuca mais adiante. Só para complementar a história, a mão de obra de Archer sempre foi muito limitada para o tamanho da tarefa dele. Tradicionalmente se fala que ele reflorestou toda a área com 6 escravos. Ele não teve só 6 escravos. Essa mão de obra variou, incluiu trabalhadores assalariados em determinado momento. Nunca ao mesmo tempo ele tinha todo esse monte de gente que está citada aqui no texto da imagem. Mas, de qualquer maneira, era uma mão de obra insuficiente. E ele trabalhou uma área em torno de 3.200 hectares, plantou 127 mil árvores em 12 anos. É uma densidade relativamente baixa por hectare, mas Archer se concentrou em nascentes, em caminhos, em locais de passagem. E grande parte da Floresta da Tijuca, de fato, é formada pela regeneração natural da vegetação, que foi possível devido à interrupção das principais atividades degradadoras, e a cultura de café, na época do Império, era extremamente degradadora, acabou com os solos do Vale do Paraíba, exterminou virtualmente todas as florestas da cidade do Rio de Janeiro. Boa parte das florestas cariocas derivam de regeneração natural, e a Floresta da Tijuca não é diferente. Porém, o esforço conservacionista conjugado de Dom Pedro II ao ordenar, na prática, o que a gente chama hoje de cessar os tensores ambientais, e Archer trabalhando com a restauração ativa, permitiram que hoje nós tenhamos dentro da cidade do Rio de Janeiro um dos maiores parques naturais do mundo, com mais de 4.000 hectares de extensão. E a Floresta da Tijuca, como resultado dessa mistura de espécies nativas e exóticas, ainda hoje guarda
exemplares de espécies exóticas plantadas no local. Grandes eucaliptos, muitos deles ainda da época de Archer, ou seus descendentes. Pés de café, resultado da cultura existente antes do plantio na Floresta da Tijuca. Jaqueiras, espécies amazônicas, espécies nordestinas, e vamos por aí. Predominam hoje as espécies nativas, mas é possível ainda, ao caminhar por trilhas da Floresta da Tijuca, se encontrar, por exemplo, pés de café. Os eucaliptos são mais fáceis de se identificar e as jaqueiras são mais facilmente identificáveis ainda em relação às outras espécies. A Floresta da Tijuca, a gente seguindo essa linha do tempo, a gente pode considerar que dentro de uma perspectiva global, uma perspectiva mais ampla, ela é um marco inicial da silvicultura de floresta tropical para fins conservacionistas no Brasil e talvez no hemisfério sul. Ela começa com a desapropriação de áreas por Dom Pedro II e segue com esse reflorestamento que dura 12 anos, talvez um pouco mais considerando-se outras atividades. A gente vai ter um salto temporal e fazer uma viagem aos Estados Unidos e citar uma experiência importante de restauração, que é o Arboreto de Wisconsin. Os Estados Unidos, no início do século XX, na década de 1930, época da Grande Depressão, sofreram com um problema ambiental chamado Dust Bowl. Áreas agrícolas do meio oeste, do interior do país, foram utilizadas de forma inadequada, grandes planícies que tiveram seu solo desestruturado por mecanização, aração, sem os devidos cuidados com a conservação de solo, tiveram seu conteúdo de solo desagregado e carregado por grandes tempestades, causando sérios transtornos em diversas cidades, se tornando um problema ambiental, social e até de saúde. E Aldo Leopold, ele tenta contribuir na resolução desse problema, criando esse arboreto de Wisconsin, que era uma tentativa, um experimento de restauração da vegetação das pradarias estadunidenses. É uma experiência que deve ser lembrada. A gente volta ao Brasil 20 anos depois e a gente vai se deparar com José Carlos Bollinger Nogueira, um estudante de agronomia de São Paulo. À época de sua formatura, era comum, a gente lê isso no livro A Ferro e Fogo, de Warren Dean, estudantes de agronomia recebiam terras após a formatura. E José Carlos Bollinger Nogueira, que faleceu esse ano, de 2020, um dos pioneiros da ecologia da restauração brasileira, a parte que lhe coube nesse latifúndio, ele optou por recuperar, restaurar a maneira dele, testando espaçamentos, testando espécies, a região de Cosmópolis, em São Paulo. E ele inicia toda uma tradição de recuperação de matas ciliares paulistas, que vai ter continuidade na década de 1970, quando a CESP começa a restaurar matas ciliares, um grande programa da Companhia Estadual, Companhia de Energia do Estado de São Paulo, para recuperar matas ciliares importantes para manter a qualidade de água dos rios, considerando que grande parte da energia brasileira é de base hidrelétrica, e nós precisamos de reservatórios cheios e bem conservados. As matas ciliares têm um papel crucial, além de todas as funções que ela exerce. E a CESP, então, inicia esse programa de restauração com erros e acertos, paradigmas da época, por exemplo, plantar grandes extensões de uma leguminosa exótica, a leucena, da qual falaremos mais adiante, com finalidade de adubação de solos pobres, para posterior remoção dessas leucenas, para que nativas plantadas em conjunto sobressaíssem. E essa leucena acaba por formar um banco de sementes absurdo e se torna praticamente impossível de erradicar. A CESP luta contra isso até hoje. No mesmo período, aqui na cidade do Rio de Janeiro, já dentro do Parque Nacional da Tijuca, já inteiramente
revegetado, em pleno processo de sucessão. É feito um projeto pioneiro de refaunação, reintrodução de fauna, faz parte da restauração florestal. A gente já viu em outros vídeos desse canal a importância da fauna para o desenvolvimento da vegetação, polinização, dispersão de sementes, introdução de algumas espécies, aves, mamíferos, na Floresta da Tijuca na época e no geral, muito bem sucedida. Então, voltando à CESP em São Paulo, em 1988, a CESP faz um convênio com a Exalc e muda esse paradigma da restauração e passa a ter um enfoque maior nas espécies nativas e baseada nos princípios de sucessão, com proporcionalidade entre as espécies, um uso mais racional de espécies atrativas de fauna, toda uma mudança de contexto, toda uma mudança no arcabouço técnico e institucional da restauração, que vai servir como marco para várias experiências Brasil afora. Em 1989, o ano seguinte, a gente tem o marco da semeadura aérea em Cubatão, cidade de Cubatão, um polo industrial, poluição hoje muito menor do que na época, poluição capaz de destruir florestas e deflagrar graves acidentes geotécnicos, deslizamentos causados pela ausência da vegetação, a morte lenta causada por compostos químicos venenosos, chuva ácida. E o governo de São Paulo estabelece um programa de revegetação de encostas de difícil acesso e identifica a semeadura aérea como potencial. Semeia principalmente pioneiras, sementes pequenas, peletizadas em gel, uma experiência pioneira, uma experiência fantástica e que mereceria ser mais replicada em condições semelhantes. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a semeadura aérea não deu certo. Aqui, nós temos o problema do capim colonial, uma gramínea agressiva que praticamente impede a chegada de qualquer semente pequena ao solo. São Paulo não tem essa característica. Foi possível, então, proceder a essa semeadura e deu certo. 3 anos depois, em 1992, a gente tem a Eco 92, Rio 92, segunda conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que, entre outras coisas, entre várias discussões, entre várias decisões importantes, como a Agenda 21, etc. e tal, nos lega a impulsão da legislação ambiental, em particular da restauração, que já vinha sendo desenvolvida desde a década de 1980 com a Política Nacional de Meio Ambiente. E a partir de 1992, programas de revegetação, de restauração, começam a ser implementados, aprofundados e seguimos adiante. E quando a gente fala num contexto mais local aqui, considerando a minha experiência na cidade do Rio de Janeiro, a gente lembra que antes da experiência da Floresta da Tijuca, nós tivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro um projeto pioneiro e pouquíssimo conhecido, pouquíssimo registro de plantio em nascente do Rio Carioca. Então esse projeto, pequeno, num local muito restrito, precedeu o próprio início do reflorestamento na Floresta da Tijuca. Vale citar, mas eu não tenho muito o que dizer sobre ele, ok? Mas é importante que as pessoas saibam que existiu. Praticamente ninguém sabe que antes da Floresta da Tijuca houve uma experiência prévia. Então, em 1862, a gente tem esse marco da Floresta da Tijuca. Passam-se muitos anos até que em 1928 se tenha uma outra experiência de restauração na cidade do Rio de Janeiro, com o plantio de eucalipto, espécie exótica, espécie da Oceania, no Morro dos Telégrafos, faz parte do complexo ali da Mangueira. Muita gente que vai assistir esse vídeo talvez não conheça o Rio de Janeiro, nem o Morro da Mangueira, mas conhece a Escola de Samba, Estação Primeira da Mangueira, que é sediada no Morro da Mangueira. O Morro dos Telégrafos é uma localidade do Morro da Mangueira. E tem essa experiência, alguns eucaliptos desses ainda persistem, de vez em quando cai um eucalipto desse no meio da rua.
Em 1963, o estado da Guanabara, o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil, a cidade do Rio de Janeiro já foi um estado, uma cidade-estado, o estado da Guanabara. Em 1963, começa a se preocupar de uma maneira mais sistemática com as encostas e inicia diversas intervenções pontuais, muitas vezes conduzidas com o uso de exóticas, leguminosas exóticas. Ainda na década de 1960, chuvas fortes levam à criação de um serviço especializado de segurança de encostas, que hoje em dia, que ainda existe hoje em dia, e é chamado GeoRio, a Fundação Instituto de Geotécnica do Rio de Janeiro, um órgão municipal tecnicamente muito relevante, de relevância inclusive internacional, é um dos melhores órgãos no mundo no que se trata de segurança de encostas, e que por bastante tempo foi o responsável pelos programas de revegetação, que normalmente eram associados a obras civis. Em 1986, o Rio de Janeiro cria, com base em mobilização comunitária, todo um cenário de abertura política, abertura econômica, etc. e tal, leva à mobilização comunitária e à criação de projetos comunitários em regimes de mutirão, feitos com a mão de obra local. E um desses projetos, que hoje em dia segue como um programa há mais de 30 anos, é o programa Mutirão Reflorestamento, com mais de 3 mil hectares, quase uma outra floresta da Tijuca, em 32 anos de trabalho, em diversas comunidades do município do Rio de Janeiro, e que deu origem a outros programas comunitários que seguem igualmente bem-sucedidos, como os programas de limpeza de rios, como o programa Hortas Cariocas. Em 1988, o Rio de Janeiro passa por um dos piores episódios de chuvas, já tinha passado por um episódio muito grave em 1966, 1967. Em 1988, mais um episódio de chuvas fortes, muitas mortes, destruição de infraestrutura, de propriedades, e programas de reflorestamento em andamento são reforçados e ampliados. E aí a gente está falando da escala local. Então, um exemplo de plantio desse período inicial, intermediário da restauração é isso aqui. A gente vai ver aqui na imagem calhas de drenagem. Essas calhas, isso aqui é o Morro do Querosene, na zona norte do Rio de Janeiro. Essas calhas de drenagem provavelmente foram instaladas nesses períodos de chuvas fortes, da década de 60 a 70, tinham sérios problemas de manutenção por causa do assoreamento, e foi solicitado na época, em 1987, esse projeto é de 1987, essa foto, que fosse feita uma revegetação com uma espécie de crescimento rápido para a proteção dessas calhas. No caso, aí foi plantada a leucena, uma espécie exótica da América Central, plantada em semeadura em linhas, semeadura direta em linhas, e funcionou. Hoje em dia, essa área está recuperada, já passou por projetos de enriquecimento florístico. Trabalhei muitos anos nesse local, e está bem diferente disso, mas as calhas continuam protegidas. É o Morro Santos Rodrigues, também chamado Morro do Querosene. E a leucena e outras leguminosas exóticas foram muito usadas até finais da década de 1990, final do século XX. E por que se usam exóticas em projetos de restauração? Por que se utilizou? Primeiro, muitas delas têm a silvicultura conhecida e já se sabia que elas permitiriam, através do seu crescimento rápido, a rápida restauração de funções, mais do que a restauração de forma, do que você ter de volta a diversidade, riqueza e outros atributos das florestas nativas, você ter funções restauradas, funções hidrológicas, de redução do escoamento superficial, aumento da infiltração, redução dos processos erosivos, maior segurança das encostas, segurança geotécnica. Essa era uma das razões.
Evitar também a expansão das comunidades a jusante desses plantios, que era um dos principais motores do programa Mutirão em seu início. Muitas dessas exóticas funcionam como plantas tutoras, podem servir como facilitadoras do início da sucessão, através do sombreamento e do melhoramento da qualidade dos solos. No caso, a facilitação, como eu falei, através do sombreamento e aporte principalmente de nitrogênio. Algumas dessas espécies servem como abrigo e alimentação para a fauna. Quando a gente fala em alimentação para a fauna, a gente pensa em frutos, sim, mas também pensa em flores. A gente adubar, dar comida para polinizadores, normalmente são negligenciados. Evitar a invasão por outras exóticas. Afinal de contas, o grande problema na cidade do Rio de Janeiro é o capim colonial, uma gramínea africana que domina as encostas aqui, se deu muito bem aqui. E a única maneira eficiente e barata de se eliminar o colonial é através de sombreamento. Espécies de rápido crescimento fariam esse sombreamento. O problema é que muitas vezes a gente acabou substituindo, nós restauradores, substituímos uma exótica por outra, mas isso é uma outra história. E, dependendo da circunstância, essas espécies podem prover bens de uso direto, lenha, frutos, forragem. E quais são os riscos do uso dessas exóticas? Elas podem inibir a regeneração natural de nativas, no caso do sabiá, vamos falar do sabiá, Mimosa caesopinifolia. Favorecer a ocupação por outras exóticas, no caso da leucena, que foi plantada para sombrear o colonial, porém a leucena tem caducifolia e um ciclo de vida relativamente curto e acaba favorecendo. Ela, inclusive, é uma ótima adubadora. E, desgraçadamente, o capim colonial responde muito bem à adubação nitrogenada. Então, elas acabam, leucena e colonial, megatistos máximos, formando uma dupla imbatível, no pior sentido possível. Muitas têm baixa atratividade à fauna, não tem frutos atrativos, não tem copas acolhedoras. Ou pode acontecer o oposto, a fauna dispersora se adapta bem demais, como o caso da jaqueira, em que pássaros e principalmente macacos, muitas vezes o mico-estrela, uma outra espécie exótica, dessa vez uma exótica de fauna, dispersam suas sementes, além de ser uma espécie muito popular e dispersa pelo ser humano também. Aumento da frequência de incêndios, quando a gente tem esse favorecimento do capim. E, eventualmente, por conta dessa caducifolia, essa perda de folha em determinados períodos do ano, poder induzir processos erosivos localizados. Aqui o exemplo de 3 exóticas não leguminosas que foram muito plantadas ao longo do tempo na restauração. À esquerda aqui a gente tem a espatódia, flores muito bonitas, também chamada bisnagueira. As crianças brincam com os botões das flores fechados, eles têm líquido. Aqui a segunda espécie é o ipê rosa de El Salvador, a árvore símbolo de El Salvador. Aqui é uma exótica, e como a gente vê aqui nessa imagem em cima, com um grande potencial invasivo, ela está ocorrendo aqui em regeneração natural, em borda de floresta na Serra do Mendanha. E o ipê de jardim, ou como é conhecido no sul do Brasil, o amarelinho, Tecoma stans, também foi amplamente usado em projetos de revegetação pelo Brasil inteiro. Eu cheguei a plantar a espécie aqui do meio, o ipê rosa de El Salvador. Eu, inclusive, tive muita sorte, porque eu tive a experiência de plantar esse ipê rosa, não em alta densidade. Isso me permitiu que essas árvores, esses indivíduos dessa espécie exótica, entrassem em declínio com pouco tempo, depois de ter cumprido a sua função de cobertura do solo e eliminação do capim, e que isso acabou promovendo um alto desbaste no meu plantio, a abertura de clareiras e o ingresso de outras espécies. Mas não é bom contar com a sorte. Algumas dessas espécies, o uso de algumas dessas espécies parece impensável nos dias de hoje, como o caso, por exemplo, do ipê de jardim, uma espécie com altíssimo potencial invasivo.
Quando a gente fala em sucessão, Connell e Slater, desculpem meu inglês, eles desenharam um modelo na década de 1970. Esse modelo não é que ele tenha sido ultrapassado, na verdade esse modelo é válido, mas ele já foi complementado, testado, etc. e tal. Três fenômenos que podem ocorrer ao longo da sucessão, que são a facilitação, em que espécies pioneiras chegam a um determinado sítio, favorecem a melhoria ambiental daquele sítio, através de sombreamento, redução de temperatura, adubação do terreno, permitem o desenvolvimento de outras espécies, e aquelas pioneiras que chegaram primeiro, elas vão ser sobrepujadas pelas espécies dos outros estágios e vão embora, vão cumprir a função e vão sair do sistema. O segundo modelo, o modelo de tolerância, a gente está vendo aqui, facilitação, tolerância. Ele prevê, no avanço da sucessão, que essas espécies consigam coexistir. Isso tudo vai depender muito de quem chegou primeiro. Aí, nesse momento que eu cito, por que esse modelo ele já foi complementado, já foi repensado? Porque isso vai depender muito do que aconteceu lá no início. Você, no início da sucessão, tinha meios de rebrota, as espécies chegaram numa área totalmente nua, todas vieram de sementes, houve facilidade de reocupação daquele terreno por rebrota de tocos de árvores pré-existentes. Todo esse ambiente inicial vai te determinar o que acontece depois. E esse modelo de tolerância pensa um pouco nisso. Você ter um ambiente em que as espécies que cheguem depois coexistam com aquelas espécies que já estão ali no local e a sucessão siga com esses grupos existindo conjuntamente. E o terceiro modelo é o modelo de inibição. Bastante importante quando a gente fala nessas espécies exóticas, em que a gente promoveu uma regeneração artificial. A gente faz o plantio por quê? A gente tem a regeneração natural, a gente tenta imitar a regeneração natural, a gente tenta dar o que alguns artigos dos anos 80 e 90 falam em acelerar o processo. A gente tenta dar um salto e já fazer a regeneração com mudas, a regeneração artificial. Mas quando você planta maciços inteiros de determinadas espécies, você pode inibir esse processo sucessional, ou por competição por luz, ou por impedimento de solo. E é necessário um input, um estresse interno, para que hajam perturbações que são extremamente necessárias para que ocorra o processo sucessional em floresta tropical e que sejam abertos nichos e que a diversidade possa encontrar sua expressão nesse local. A composição inicial de espécies pode influenciar a sucessão por longos anos. Guardem essa frase na cabeça. Um exemplo, um plantio de sabiá. Na verdade, esse é um plantio feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro na década de 80. Não foi um plantio monoespecífico, mas devido às altas restrições do ambiente, solo raso, solo pobre, influência humana, incêndios frequentes, acabou ocorrendo uma seleção das espécies plantadas e predominou o sabiá, Mimosa caesalpinifolia, uma espécie de caatinga, não é natural aqui da Mata Atlântica, ela é brasileira, mas não é da Mata Atlântica, se deu muito bem em costas e acaba predominando o terreno, competindo fortemente por luz, sombreia esse terreno todo e deixa uma manta muito grossa de serrapilheira que demora a se decompor e impede mecanicamente a chegada das sementes ao solo e, no caso da germinação, impede até mesmo que uma radícula ou uma raiz consiga atravessar
essa serrapilheira mal decomposta e chegue ao solo. Sendo necessário, então, muitas vezes, se interferir nesse tipo de plantio depois do seu desenvolvimento. Esse é um outro exemplo, aí no caso é um plantio de leucena, em que a gente não tem fontes de sementes próximas, o banco de sementes original foi esgotado, a gente não tem tocos para rebrotar, a gente não tem meio nenhum de regeneração. Então a gente vê como resultado que o banco de sementes, aqui, o subbosque, ou sei lá o que a gente pode chamar, é formado basicamente prioritariamente por plântulas da própria leucena e algumas outras espécies que não têm relação com fauna, mas que são espécies trazidas por vento ou presentes no banco de sementes efêmero do solo, como essas pequenas compostas aqui, gramíneas, etc. e tal. São espécies de dispersão abiótica sem qualquer conexão com a fauna. Fauna essa que poderia incrementar esses processos naturais de sucessão. Um outro aspecto desse plantio de leucena, a gente vê o claro declínio dos indivíduos adultos, vai se abrindo o dossel, a gente vê muita claridade entrando nesse sistema, e a reocupação do subbosque por gramíneas exóticas invasoras, capim colonial. Todas essas imagens de leucena feitas no Morro dos Macacos, cidade do Rio de Janeiro, o famoso Morro dos Macacos. Porém, se as exóticas são bem usadas, têm um uso bem planejado, vamos deixar uma coisa bem clara. Nos dias de hoje, se pensar em exóticas para recuperação ambiental, parece um contrassenso. A gente tem um conhecimento muito melhor sobre a silvicultura de nativas, a gente tem condição, a gente domina a produção de espécies nativas, a gente tem cada vez mais hortos dedicados à nossa flora, mas podem acontecer situações em que há necessidade de se usar exóticas. Existem algumas espécies que são muito eficientes na ciclagem de nutrientes. Existem espécies que a gente já conhece bem o ciclo de vida, sabe que vão ter mortalidade. Existem espécies que nós sabemos que, se plantadas em plantios puros ou em blocos, não vão sair do sistema nunca mais. Mas, caso sejam plantadas de uma maneira mais racional, podem funcionar exatamente como aquele caso que eu citei alguns slides atrás, de favorecerem a abertura de clareiras e a criação de nichos. Exatamente como nós estamos vendo aqui, em que leguminosas plantadas em meio a nativas, bairro do Jabur, na zona oeste do Rio de Janeiro, esses indivíduos em declínio estão abrindo clareiras. A criação de novas oportunidades, novos nichos, outras espécies vão chegar. A gente tem uma grande possibilidade do capim ter sido eliminado, da gente ter tirado esse impeditivo, e agora a gente tem um campo todo aberto para que sejam deflagrados novos processos. São novas espécies, novas oportunidades, novos nichos. É o benefício do autodesbaste para a formação de clareiras. Autodesbaste causado pela mortalidade natural de espécies de vida curta. E um exemplo de espécies que vão entrando nessas clareiras abertas. O mesmo Morro dos Macacos, em que a gente tem aquele problema com a entrada de capim, em alguns lugares onde a gente tem sítios mais úmidos, um pouco mais uma situação um pouco mais favorável para chegada e desenvolvimento de outras espécies, a gente tem essa facilidade. Guapuruvu, a trema micranta, já são espécies que fogem desse convencional, daquilo que a gente viu alguns slides atrás. A própria legislação, né, a resolução CONAMA 429, essa aqui eu acho que ainda não caiu, ela permite que a recuperação de APP, utilizando espécies nativas, possa ser conjugada com utilização de exóticas comprovadamente pioneiras e indutoras da restauração limitadas a um ciclo. Ou seja, são exóticas que vão ser utilizadas praticamente como adubação verde. Podem ser espécies herbáceas, podem ser espécies arbustivas e podem ser espécies arbóreas, desde que utilizadas de forma adequada. Um plantio em faixas, um plantio com árvores dispersas, sistemas agroflorestais. Existem situações. Não cabe aqui nesse vídeo aprofundar isso,
A gente vai falar disso em outros momentos, outros vídeos. A gente tem que gerar assunto para o canal, mas é importante se saber que a legislação ainda prevê a utilização de exóticas. Essa resolução com quase 10 anos ainda está valendo. O exemplo de uma exótica muito importante na cidade do Rio de Janeiro, que é a leucena, que ocupa áreas extensas na cidade. A foto que a gente vê aqui à esquerda, na região do Porto, do Rio de Janeiro, um terreno enorme ao lado da cidade do Samba, ocupado só por leucena. Elas foram introduzidas em antigos projetos de restauração florestal aqui na cidade. Também tem a dispersão muito fácil das sementes leves dispersas pelo vento. Tem um caráter ruderal de se desenvolver em zonas de tensão, e isso cria certos problemas na cidade. Muitas vezes a leucena invade áreas mais abertas, como restingas, por exemplo. Ela é uma invasora muito eficiente de áreas de restinga. Restingas são áreas importantes, principalmente para a cidade do Rio de Janeiro. As restingas são o anteparo entre a cidade e o mar, e embora pessoas sem qualquer escrúpulo, que estão hoje ocupando cargos importantes nesse país, tenham reduzido a proteção de restinga, ainda que muita gente, inclusive gente alfabetizada e de nível superior da minha área, afirme que não, sim, a proteção da vegetação de restinga foi reduzida sim. E as leucenas são um problema em restinga. E o custo para a remoção das leucenas é muito alto. Como a gente vê nessa foto aqui no meio, que eu estou destacando, ela consegue regenerar, as sementes conseguem germinar em meio a paralelepípedos. Quase 100% de germinação de semente. É muito eficaz. É florescimento e frutificação com 5 meses de idade. É uma quantidade absurda de sementes por árvore. É produção de sementes quase o ano inteiro. Então, é necessária a remoção mecânica. Existe, inclusive, autorização legal, resolução do Ministério do Meio Ambiente, que permite o uso de herbicidas para eliminação de leucenas em unidades de conservação, por exemplo. Então, é uma espécie bastante difícil para se eliminar. Mesmo a remoção das árvores adultas não é garantia de eliminação da população. Os tocos rebrotam. O banco de sementes é duradouro. São anos e anos. Você pode ter germinação de semente de leucena depois de 10 anos. Um projeto de restauração que inclua a remoção de leucena exige monitoramento, acompanhamento da regeneração, a remoção periódica de plântulas, a remoção de rebrotos até que se esgotem as reservas das árvores. E como eu falei, mesmo herbicidas podem ser pensados para isso, com, naturalmente, a devida autorização e orientação técnica de um engenheiro florestal ou de um engenheiro agrônomo. Os únicos profissionais capacitados para trabalhar com defensivos, com herbicidas, com agroquímicos, agrotóxicos, como você quiser chamar, são o engenheiro florestal e o engenheiro agrônomo. Ok? Outra espécie exótica, invasora, e essa é muito popular e muito querida na cidade do Rio, são as jaqueiras. A jaqueira tem todos os atributos de uma espécie invasora. Rápido crescimento, ocupa vários ambientes, sombra, meia sombra, sol, ocupa todos os estratos da floresta, altíssima taxa de germinação, atratividade para a fauna, e é dispersa pela fauna nativa e por fauna introduzida, e é dispersa pela fauna humana. O ser humano dispersa jaqueiras. Existem trabalhos feitos pela equipe do professor Rogério Oliveira, da PUC, que mostram uma forte associação entre a ocorrência de jaqueira e a ocorrência de habitações atuais e pretéritas no maciço da Tijuca, inclusive dentro da floresta da Tijuca. A jaqueira, inclusive, ela pode ser considerada como uma espécie de memorial da ocupação humana em um determinado local em algum momento. E como a gente vê nessa foto, elas conseguem ocupar todos os estratos da floresta. A regeneração, o estrato inferior, o subbosque, o estrato superior da floresta. A gente está vendo um mar de jaqueira numa área
de preservação, Parque Estadual da Chacrinha, Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, Princesinha do Mar. Uma solução, né, para o controle de jaqueira, controle de exóticas de uma maneira geral, é a supressão, pura e simples, a retirada das árvores, pode ser através do corte, a retirada desse material, ou uma solução que tem uma aparência muito desagradável, é chocante, é agressivo, mas acaba sendo uma solução mais equilibrada, que é o anelamento. Você deixa de fornecer a seiva elaborada, né? A gente lembra das aulas de biologia, a seiva bruta desce e depois, perdão, a seiva bruta sobe, depois a seiva elaborada desce. E o anelamento ele vai ter justamente a função de cortar esse fluxo da seiva elaborada, levando à morte da árvore. Às vezes essa morte é lenta. Isso torna o anelamento um pouco mais cruel, sob o ponto de vista de pessoas mais sensíveis. Mas do ponto de vista da restauração, ele é muito mais interessante, porque além de ser uma mudança paulatina do ambiente, criando então esse gradiente, essa mudança gradual, com essa possibilidade de ocupação de nichos diversos, ele permite também que o material decorrente da morte dessa árvore vá sendo agregado aos poucos. Os nutrientes vindos da queda desses galhos, da queda desses troncos, vão sendo agregados aos poucos ao ecossistema. Eles retornam ao ambiente e permitem, então, essa explosão da diversidade e da riqueza. Uma alternativa para controle de jaca seria o estímulo ao consumo dos frutos. Não que isso seja muito difícil, já que são frutos gostosos e muitos cariocas, muitos brasileiros gostam muito de jaca, mas esse consumo poderia ser incrementado. Existem várias propostas, existe a sugestão de se abrir unidades de conservação periodicamente para que as pessoas possam retirar frutos. Existem soluções gastronômicas, o uso da jaca na Índia, seu lugar de origem, é mais para coisas salgadas do que doces. Já é muito popular aqui no Brasil o pastel de jaca, coxinha de jaca, feita com a carne de jaca, que, sendo bem feita, é muito semelhante a um frango desfiado. Eu gosto muito de carne de jaca, não sei fazer, mas gosto muito quando alguém faz. E vale a pena se pensar, é uma outra solução. Você retirar sementes do ambiente natural. Essa imagem mostra um verdadeiro mar de sabiá plantado pela Prefeitura do Rio de Janeiro no morro em Realengo. É um complexo de comunidade que a gente chama de Serra do Barata, aqui na cidade do Rio. Na verdade, isso é a Serra do Engenho Velho. O sabiá é usado desde a década de 60 em restauração florestal na cidade. Ele tem rápido crescimento, rápida ocupação de terrenos, impede a expansão de comunidades. A gente vê que essa possível expansão aqui está contida. E aquela serrapilheira que eu citei, que demora a se degradar, ela tem um lado interessante, que é o de obstruir rapidamente processos erosivos, né, vossorocas, pequenos processos de erosão, de ravinamentos, que são deflagrados pelo fluxo desordenado de água superficialmente, mas, por outro lado, tem aquelas questões de competitividade. Então, essa é uma área de mais de 60 hectares, onde há o predomínio de sabiá, mas que desde 1999, 2000, vem sendo alvo de um grande projeto de enriquecimento florestal muito bem sucedido, onde é feita a remoção de biomassa de sabiá, remoção de árvores de sabiá, para abertura de clareiras. É interessante a gente citar que plantios onde predomina sabiá pode levar a restrição do processo sucessional de uma tal maneira
que mesmo eventuais situações de autodesbaste, da morte de indivíduos de sabiá, com a abertura de clareiras, essas situações podem não se converter naquelas oportunidades que eu citei para a sucessão. Você vai ter aquela manta grossa de serrapilheira mal decomposta. Então, significa que não é uma garantia desse incremento da riqueza. Isso é um plantio de sabiá na Serra da Posse. Outra pequena serra da zona oeste do Rio de Janeiro. As pequenas serras da cidade do Rio de Janeiro serão tema de um vídeo no futuro muitíssimo próximo. Aguardem. E aqui um experimento que foi conduzido, foi inclusive tema da monografia da uma grande amiga, Camila Vital, engenheira florestal, em conjunto com um dos maiores engenheiros florestais que eu conheço, engenheiro florestal Alfredo Sobrinho. Esse estudo mostra a necessidade da retirada de indivíduos de sabiá para abrir clareiras. Esse estudo foi feito com uma comparação entre áreas com abertura de clareira e sem abertura de clareira. E é um desempenho muito melhor quando você disponibiliza luz para espécies que são inseridas em sistema de enriquecimento. Essa é a foto de uma área recém-enriquecida no ano de 2002. E no ano de 2008, 6 anos depois, essa área já bastante fechada, a gente vê que é uma outra fisionomia, são outras espécies, a gente tem um aumento de riqueza, um aumento de diversidade, forçado, né? Por ação antrópica, no caso uma ação antrópica positiva, e um número interessante desse estudo é que depois de 6 anos a gente encontra uma área basal em torno de 6 metros quadrados por hectare. Pequena, sim, mas ela é equivalente a áreas naturais com o mesmo tempo de sucessão na Mata Atlântica. Áreas muito jovens, com uma biomassa ainda incipiente, porém com grande potencial. Algumas espécies foram muito bem sucedidas nesse projeto de enriquecimento. Uma espécie que pode ser citada, e que é uma espécie que é extremamente importante, é o jacarandá da Bahia, a Dalbergia nigra, que é uma espécie ameaçada de extinção na Mata Atlântica, ameaçada de extinção no município do Rio de Janeiro, sofreu forte redução das suas populações em áreas naturais, tem importância econômica e funcionou, se desenvolveu extremamente bem em sistema de enriquecimento associado a sabiazás. Então, a gente pode pensar que áreas semelhantes, talvez em outros locais, possam servir como matrizes para desenvolvimento até econômico de determinados locais. Não falo especificamente de áreas que necessitam da cobertura florestal, áreas que necessitam ser protegidas, como é o caso das encostas do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é aquele caso clássico da cidade entre o mar e a montanha, precisa da proteção das encostas, não se pode pensar em manejo, em uso econômico desse tipo de locais declivosos como esse. A cidade do Rio de Janeiro é ou mato ou morro, mas há que se pensar que em determinadas situações essa vegetação matricial com espécies exóticas invasoras possa ser utilizada para a implantação de espécies florestais para aproveitamento econômico. E com esse gancho, com essa lebre que eu levanto para um próximo assunto, um próximo tema, a gente se despede por hoje. A gente agradece, eu agradeço a cada um que assistiu esse vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe lá o seu gostei no canal. Peço que você divulgue esse vídeo. Peço que você se inscreva no canal, se ainda não for inscrito ou inscrita. Se achou interessante, se você é professor, professora, acha que um desses vídeos do meu canal pode servir como algum estudo de caso, possa ter alguma utilidade, pode ficar à vontade.
como algumas pessoas dizem, tá na internet, é do mundo. Tá ok? Mais uma vez agradeço a todos e até o nosso próximo vídeo do canal Florestas Secundárias.